pessoal, tudo bom com vocês? Vamos voltar à rotina de estudos, né, necessário. Então, relembrando um pouco o que foi passado, nós começamos química orgânica, mas decidimos, entre acordo, parar um pouco química orgânica e começar a revisão para o Enem. Lembra que eu falei para vocês que nós iríamos fazer uma revisão gigante, ou seja, iríamos juntar os três primeiros anos, no caso, nono, primeiro e segundo ano de Química, iríamos juntar agora nesse finalzinho de ano para o Enem. Então, vamos antecipar isso, tá? Então, vamos começar primeiro com essa revisão do Enem. A revisão que nós vamos começar hoje é logo com a introdução à Química. Nós vamos relembrar um pouco dos conceitos importantes, os conceitos básicos de Química mesmo. Então, vamos começar. Tá? O primeiro conceito que nós devemos relembrar é sobre matéria. Lembra, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Então, nós somos matérias e tudo que está ao redor da gente também vai ser constituído como matéria. Além de matéria, outro conceito muito importante é o de substância pura. Lembra, substância pura é toda substância que tem de forma mais pura possível. Ou seja, é aquele que contém apenas o elemento de forma mais simples, com características mais simples, tá? Tanto a característica física como a química. A substância pura ela pode ser simples ou composta. Uma substância simples é aquela que contém apenas um elemento. Exemplo, se nós tratarmos do gás oxigênio, o O2 ou o próprio oxigênio, nós estamos tratando de uma substância simples, pois contém apenas oxigênio. Já quando tratamos de substâncias compostas, estamos tratando de moléculas, tá, gente? Então, vai ser a presença de mais de um elemento. Exemplo, água, dióxido de carbono, tá? A água, forma molecular H2O, então nós temos a presença do hidrogênio mais do oxigênio. Dióxido de carbono, forma molecular CO2, então nós temos a presença de carbono mais oxigênio, tá? Além de uma substância pura, nós também vamos ter uma mistura. O que seria uma mistura? Uma mistura é a presença de mais de uma substância em um mesmo composto, tá? A mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela mistura que contém mais de uma substância pura, mas você não consegue diferenciar e observar essas substâncias. Enquanto a mistura heterogênea contém mais de uma substância pura e você consegue diferenciar e observar essas substâncias. Vamos para o exemplo. Se você pega um copo água e coloca água mais álcool, então você vai ali ter uma mistura homogênea. Por quê? Você não consegue observar as duas substâncias que estão presentes. Enquanto se você pega água mais óleo, tá? Então ali nós vamos conseguir observar, no caso, as duas substâncias. Então ali nós temos uma mistura heterogênea, tá? E o que seria sistema, pessoal? Sistema é tudo aquilo que você consegue analisar. Como assim? Se você pega um copo, tá? O mesmo copo com água e óleo e começa a analisar, então ali nós vamos ter a presença de um sistema. O sistema ele pode ser também homogêneo ou heterogêneo. O sistema homogêneo é aquele onde você não consegue diferenciar todas as substâncias, também levando em consideração as suas fases. Enquanto o sistema heterogêneo, você consegue observar todas as suas substâncias que estão ali presentes. Pessoal, e o que seriam fases, tá? Fase é toda aquela porção homogênea, tá? Em um sistema que ele é heterogêneo. Então, se eu pego um copo e coloco água e gelo, ali nós temos um sistema heterogêneo. Então, quantas fases nós vamos ter? Duas fases, tá? De todos esses conceitos importantes e básicos para químicas, é necessário vocês lembrarem que a matéria ela pode passar por transformações, tá? Essas transformações são necessárias para que surjam novos elementos e novos compostos na vida da gente. Lembrando, essa transformação ela pode ser duas formas, tá? Ela pode ser física ou química. Uma transformação física é aquela transformação onde as moléculas elas não vão ser modificadas. Como, por exemplo, se você pega um copo com água e coloca para congelar, a água de forma líquida passou para ser gelo, né? Então, nesse caso, a água ela não deixou de ser água, então as propriedades de suas moléculas elas não foram modificadas. Enquanto que, se você pega e faz uma combustão em algum material, tá?
o tocar fogo em algum material, as propriedades daquela matéria elas vão ser modificadas. Então, isso já seria uma transformação química, tá? Então, não esqueça, transformação física. Não há aquela modificação nas moléculas, tá? Nas propriedades das moléculas, enquanto a transformação química é um surgimento de um novo material. Essa transformação química também pode ser chamada de reação química, tá? A matéria, pessoal, ela contém 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. E o que é que vai diferenciar os 3? Pensando na molécula, como é que nós vamos conseguir diferenciá-los? Lembrem, a molécula de um estado sólido ela está organizada de forma compacta, tá? Enquanto as moléculas no estado líquido da matéria, elas estão mais soltas. Enquanto as moléculas no estado gasoso, elas contêm muita agitação, então elas estão de forma mais livre. E o que é que pode interferir diretamente ao estado físico da matéria? Lembre, temperatura, tá? Então, quanto maior a temperatura, a matéria ela vai adquirir o estado gasoso. Enquanto quanto menor a temperatura, a matéria vai adquirir o estado sólido. Só que essas fases, elas podem passar por transformações, por mudanças, tá? Então, nós temos aqui, quando o sólido, ele se transforma em líquido, então nós temos uma mudança de estado chamada fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Pessoal, normalmente tratamos com vaporização quando se fala de água, tá? Por quê? Porque a água, nós tratamos ela de forma em vapor, não gasoso, tá? Mas também o mais utilizado vai ser a questão de ebulição, tá? Mudança do estado do líquido para o gasoso, nós podemos também trabalhar com o nome de ebulição. Enquanto que do gasoso para o líquido nós trabalhamos com liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, solidificação, tá? E quando tratamos do sólido diretamente para o gasoso, nós temos o nome de sublimação. Pessoal, quando se trata de Enem, o mais importante é analisar alguns gráficos. Por quê? Para vocês conseguirem identificar a diferença entre os elementos. Então, vamos observar esse gráfico aqui, tá? Nós temos um gráfico de substância pura e um gráfico de misturas. Se vocês observarem, o gráfico está de tempo a temperatura, ou seja, aqui é apenas mudança de estado, tá? São gráficos apenas de mudanças de estado. Mas como diferenciar os dois tratando de gráficos? Vamos analisar primeiro de substâncias puras. Se vocês observarem aqui, nós temos, aqui no caso esse gráfico é da água, por quê? Porque nós sabemos qual é o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, tá? E o que seria isso? Pessoal, o ponto de ebulição, no caso, é aquele que vai ter a mudança do líquido para o vapor, tá? Lembra? O nome da mudança de fase da água do líquido para o vapor, ele pode ser ebulição ou vaporização. Então, vamos trabalhar aqui com o ponto de ebulição. O ponto de ebulição da água equivale a 100 graus Celsius, ou seja, quando atinge a 100 graus Celsius, toda a água líquida ela vai começar a se transformar em vapor. E o ponto de fusão, nesse caso, será 0 graus Celsius, ou seja, todo o gelo vai ser transformado em água. Agora vamos analisar. Quando tratamos de substâncias puras, lembre, a água é uma substância pura composta, tá? Então aqui nós vamos ter a mudança de fase do gelo para a água, ou seja, da forma sólida para a líquida. Observem, pessoal, que o ponto de fusão aqui, ele é constante, tá? Isso ocorre por quê? Porque enquanto existir gelo ou enquanto existir elemento sólido, essa temperatura ela não vai variar. Então, enquanto aqui existir gelo mais água, essa temperatura ela se torna constante. Até que o quê? Até que todo esse gelo foi transformado em água. Quando toda a fase sólida ela foi transformada em líquida, então a temperatura ela começa a subir novamente, tá vendo? Chegou aqui, o que é que acontece? O mesmo sistema. Aqui no ponto de ebulição ainda temos a presença de água e vapor. Por quê? Porque enquanto toda a água, enquanto ainda existir substância na fase líquida, essa temperatura ela não vai variar. Ela vai continuar constante, até que toda essa água se transforme em vapor e aí a temperatura ela começa a crescer novamente, tá? Então, observando o gráfico de substâncias puras, a temperatura de fusão e de ebulição elas vão se manter constantes, até que o quê? Que todo
no caso do ponto de fusão, que toda a fase líquida, a fase sólida seja transformada em fase líquida, e nesse caso, em toda a fase líquida seja transformada na fase gasosa. Já quando a gente observa um gráfico de mistura, pessoal, observa aqui, esse ΔT, tá? Variação de tempo, ele é o ΔT de fusão, ou seja, do sólido para o líquido, tá? Aqui vai ter a presença de sólido mais líquido. E por que está variando? Pessoal, lembra que estamos tratando de misturas, tá? Então, é a presença de mais de uma substância pura. Se existe mais de uma substância pura e cada substância pura tem seu ponto de fusão diferente, então significa o quê? Então, para que todo o sólido da mistura seja transformado em líquido, o que é que vai acontecer? Aqui será necessário que atinja todos os pontos de fusão de todos os elementos dessa mistura, tá? Então, se eu tenho mais de uma substância pura dentro da minha mistura, para que ocorra a transformação total da mistura de sólido para líquido, é necessário que seja atingido todos os pontos de fusão da substância pura. Por isso que não é constante os pontos de fusão e de ebulição da substância pura e da mistura, porque é necessário, tá, que chegue a esse ponto de fusão e ponto de ebulição de todas as substâncias que contém nessa mistura. Lembrando, falou de gráfico de substância pura e mistura, maior diferença, pessoal, ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão da substância pura e de ebulição também, tá? Eles sempre vão ser constantes até que ocorra todo o processo de transformação da matéria. Enquanto das misturas, eles vão ser diferentes. Por quê? Eles não vão se manter constantes em relação ao tempo, tá? Por quê? Porque é necessário que atinja todos os pontos de fusão e de ebulição das substâncias puras. E lembrem, cada substância pura tem seu ponto de fusão e ponto de ebulição diferente. Bem, agora depois de a gente relembrar alguns desses conceitos importantes, dessas propriedades físicas em relação à temperatura, mudança de estado, vamos realmente para a parte química. Vamos falar um pouco de reações químicas, lembrando que reação química, tá? Ou fenômeno químico é tudo aquilo que vai transformar a matéria. Então, irá surgir algo novo. Só que quando nós tratamos de reações químicas, de fenômenos químicos, existem umas leis que devem ser seguidas, tá? Quando a gente trata das leis das reações químicas, nós tratamos de duas. A primeira de conservação da massa, tá? Ou a de Lavoisier, que diz o quê? A quantidade de massa que entre uma reação química, ela obrigatoriamente tem que sair. Entretanto, sem que ela perca energia para o meio, ou seja, essa reação totalmente isolada do meio, sem perca de energia, ela vai ter a conservação da massa. A massa que entra vai ser a mesma quantidade de massa que vai sair dessa reação. E a segunda lei dessas reações químicas é a das proporções constantes, ou a lei de Proust, que diz o quê? A proporção em uma reação química ela tem que ser seguida, ou seja, se você entra com 2 mols de um elemento dentro de uma reação, obrigatoriamente esses 2 mols ele tem que servir para todos os outros elementos. A reação ela só vai acontecer se essa proporção ela se manter constante. Agora vamos tratar sobre átomos. Vamos agora iniciar e relembrar um pouco sobre os modelos atômicos, tá? A teoria atômica clássica. O primeiro cara a falar sobre átomos e perceber que a matéria era constituída por um elemento, uma partícula, foi Dalton. Dalton falou que o átomo ele era indivisível, tá? Era constituído como a menor partícula da matéria e ele era totalmente maciço. O modelo dele, ou o modelo atômico dele, foi chamado de bola de bilhar. Depois de Dalton veio Thomson. Thomson ele falou o quê? Que Dalton estava errado em algumas características. Por quê? Ele disse que o átomo era indivisível. E Thomson já percebeu que o átomo ele era divisível. E como ele classificou o átomo? Bem, o átomo era uma esfera, tá? De carga positiva e que tinha partículas menores por cima deles de carga negativa. Essas cargas negativas receberam o nome de elétrons, tá bom? O modelo atômico de Thomson foi conhecido como modelo de pudim de passas. Após Thomson, Rutherford começou a observar através de um experimento, tá, que percebeu que o átomo ele tinha 2 regiões. A primeira região era a eletrosfera, que era a parte externa do átomo, onde continham o quê? Os
elétrons, enquanto a parte interna, que era o núcleo, continha os prótons. Pessoal, podem perceber que aí tem algo errado. Na química, lembra, carga positiva mais carga negativa são opostas, então elas se atraem. Se o átomo existisse apenas cargas negativas e positivas, iriam ocorrer explosões atômicas, tá? Porque eles iam se juntar. E o que é que faz com que isso não aconteça? Os nêutrons. Então, Rutherford percebeu que existia uma carga extra, além dos prótons e elétrons, que não iriam ter carga, que foi denominada de nêutron. Então, nós já temos o átomo de forma divisível, com 3 partículas diferentes. Elétrons de cargas negativas, prótons de cargas positivas e nêutrons sem carga. O modelo atômico de Rutherford recebeu o nome de sistema solar. Por quê? Porque ele percebeu que os elétrons ficavam ao redor do núcleo, tá, na eletrosfera, da mesma forma que os planetas ficavam ao redor do Sol no nosso sistema solar. Após os estudos de Rutherford, Bohr percebeu, além do que Rutherford falou, que na eletrosfera ela era composta de camadas. Ele denominou a eletrosfera com 7 camadas, que era K, L, M, N, O, P e Q, e que cada camada dessa tinha uma quantidade de subnível diferente, S, P, D, F, onde cada subnível consegue receber uma quantidade de elétrons, tá? Ele só suporta uma certa quantidade de elétrons. Após a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento do átomo através dos modelos atômicos, agora vamos estudar as características do átomo, tá? A primeira característica que nós vamos estudar é em relação ao número atômico. O que seria o número atômico? O número atômico de um átomo se dá através da quantidade de prótons que esse átomo ele contém. E esse número atômico, ele é único, ou seja, é como se fosse a identidade de um elemento, a identidade do átomo. Cada elemento contém apenas um número atômico. Além do número atômico, outra característica bem importante do átomo é quando se trata de massa, tá? A massa do átomo, o número de massa de um átomo. A massa do átomo é dada pela quantidade de nêutrons mais prótons, ou seja, a massa de um átomo encontra-se totalmente no núcleo desse átomo. Por quê, pessoal? Simples. A massa de um elétron, gente, ela é praticamente desprezível comparada à massa de um próton e um nêutron. Então, ele não é levado em conta quando quando fazemos a conta de um número de massa desse átomo, tá? Pessoal, além disso, nós temos 3 semelhanças atômicas, que são chamadas de isóbaros, isótonos e isótopos, tá? Iso significa igual. Então, quando nós temos uma semelhança atômica falada sobre isóbaros, tá? Quando se trata de um isóbaro, significa o quê? Que nós temos A de massa, ou seja, 2 ou mais elementos que contêm a mesma quantidade de massa. Isótonos, mesma quantidade de nêutrons, N de nêutrons, tá? Então, iso igual, então nós temos a mesma quantidade de nêutrons de mais de um elemento. Isótopos seria a mesma quantidade de prótons de mais de um elemento. Pessoal, além disso tudo, existe uma diferença entre átomos e íons, tá? Que é muito importante que vocês saibam a diferença. Quando pensamos em átomos, é só vocês relembrarem de uma coisa. Átomos, a mesma quantidade de prótons é a de elétrons. E quando tratamos de íons, isso não acontece. A quantidade de prótons ela vai ser diferente da quantidade de elétrons. Ou seja, quando tratamos de íons, há uma diferença de elétrons e prótons, tá? Os íons eles se dividem em 2. O íon ele pode ser um cátion ou um ânion. Cátion de carga positiva e ânion de carga negativa. Por quê? Quando se trata de cátion, significa que o elemento, o átomo, ele doou elétrons. Se o elétron tem carga negativa e ele doou esse elétron, significa que esse elemento ele ficou mais eletropositivo. Enquanto no ânion, ele recebe essa quantidade de elétrons que foi doado. Então, aquele elemento ele recebeu mais elétrons, mais cargas negativas, então significa que ele ficou mais eletronegativo. Bem, pessoal, por hoje é só, tá bom? O vídeo já está bastante longo. Eu disse a vocês que quando se trata dessas aulas de revisões, esses vídeos eles vão ser um pouco mais cansativos, tá? Porque é muito assunto.
Mas da próxima aula nós vamos começar a falar sobre distribuição eletrônica, sobre o diagrama de Linus Pauling, sobre tabela periódica, algumas propriedades da tabela periódica, tá?